Olá, benditos! Nossa reflexão de hoje é sobre Tiro, uma cidade orgulhosa e populosa, mas que caiu no erro de pensar que se beneficiaria da queda de Jerusalém para se tornar mais rica e mais poderosa, e acabou sendo alvo da ira de Deus. Os detalhes sobre o destino dessa cidade você fica sabendo agora, aqui no canal Bendito. A maioria dos comentaristas concorda que Ezequiel recebeu a profecia sobre Tiro mais ou menos um ano e meio depois da profecia anunciando o cerco de Jerusalém. A maioria deles também acredita que essas profecias sobre Tiro foram dadas logo após a queda de Jerusalém, porque elas focam na alegria de Tiro com a queda da cidade. Tiro era uma grande e antiga cidade da Fenícia, na costa mediterrânea ao norte de Israel, o atual Líbano. Tiro e sua cidade irmã, Sidom, distante cerca de 32 quilômetros ao norte, eram portos marítimos muito importantes para o mundo da sua época. Ela era forte no mar, o comércio do mundo estava em suas mãos. Nos dias de Ezequiel, ela era uma cidade orgulhosa e populosa. Deus estava irado com Tiro por ter se alegrado com a destruição de Jerusalém e considerado esse acontecimento uma oportunidade de tornar-se ainda mais próspera. No entanto, essa forte oposição nem sempre foi a política de Tiro em relação a Jerusalém. Irão, o rei de Tiro, era um grande amigo do rei Davi. O ajudou e mais tarde ajudou Salomão nos suprimentos e na mão de obra na construção do templo. No entanto, eles se afastaram mais tarde, pois os habitantes de Tiro quebraram a aliança de irmãos e venderam os judeus como escravos aos gregos e aos edomitas. Tiro ficou feliz com a queda de Jerusalém, porque, de alguma forma, o reino de Judá era um concorrente ou um obstáculo para a economia de Tiro. Cega pela ganância, Tiro não tinha senso ou valores espirituais, apenas valores materiais e econômicos. E se destruir a cidade, o templo e o povo de Deus fosse bom para os negócios, então isso deixaria a cidade de Tiro feliz. Deus é contra qualquer nação que tenha se tornado tão materialista pela prosperidade comercial que venha se alegrar com as calamidades das outras nações, porque isso vai aumentar suas oportunidades de acumulação de riqueza. Deus disse que estava contra Tiro por causa da sua atitude perversa e oportunista em relação a Jerusalém e a Judá. Havia, sem dúvida, muitos outros pecados que tornavam Tiro culpada, mas Deus a julgaria com base em como eles tratavam o seu povo, os judeus. Tiro era famosa por suas defesas seguras, especialmente porque, quando estava sob ataque, eles podiam recuar para uma parte aparentemente inconquistável da cidade, que era uma ilha. No entanto, Deus prometeu que faria vir muitas nações contra Tiro, tão imparáveis quanto as ondas do mar. E a destruição seria tão completa que Tiro ficaria nua como o topo de uma rocha, e seria apenas um lugar onde os pescadores secariam suas redes. As muitas aldeias e pequenas cidades aliadas a Tiro também seriam destruídas, e a história deixou registrado como isso de fato se cumpriu. Deus prometeu que Nabucodonosor, o mesmo rei que destruiria Jerusalém, também atacaria e subjugaria Tiro. Ele traria muita morte e destruição, com arietes e barras de ferro para derrubar as suas torres. O exército babilônico seria tão numeroso que seus cavalos levantariam uma nuvem de poeira grande o suficiente para cobrir toda a cidade. O chão tremeria com o barulho dos cavaleiros e dos carros da Babilônia. Nos séculos após a conquista de Tiro por Nabucodonosor, muitas outras nações vieram contra ela, como as ondas do mar, profetizadas nos versículos 3 a 6. Vale a pena notar que, em sua misericórdia, Deus atrasou a destruição final de Tiro por muitos séculos.
Nos tempos do Novo Testamento, o Senhor Jesus trouxe o seu ministério de pregação e cura para esta cidade pagã. O apóstolo Paulo também visitou Tiro e se encontrou com os crentes ali. Uma vez que Tiro era o centro de todo o comércio da costa do Mediterrâneo e negociava com todos os países, sua queda teria um efeito devastador sobre a economia. Não seria apenas uma pequena agitação no mercado, mas sim uma grande onda de impacto. Seus sócios comerciais, chamados príncipes, teriam um grande prejuízo e não lhes restaria outra coisa senão lastimar aquela grande tragédia. Nos versículos 17 e 18, temos uma breve lamentação sobre a queda da cidade. Isso porque, na antiguidade, ocasionalmente, os profetas usavam lamentações fúnebres de forma satírica para zombar dos inimigos de Deus. Nos versículos 19 a 21, o profeta nos dá uma percepção mais profunda da extensa e total destruição de Tiro, ao descrever as vítimas descendo a cova do sepultamento, que no original hebraico também pode ser traduzido como poço ou cisterna. É um termo que, por vezes, pode ser equivalente a Sheol ou Seol, o mundo dos que já morreram. Naquela época, acreditava-se que o reino dos mortos era governado pelo Deus do submundo, o rei dos terrores. Mas Ezequiel sabia que Yahvé exercia e ainda exerce o controle total sobre a vida e a morte. Sua soberania não conhece limites. Ele abre e fecha as portas do Sheol e confina seus inimigos lá. O julgamento e a queda de cidades como Tiro não derrotam o plano de Deus, pelo contrário, o faz avançar. Seu propósito continua o mesmo: estabelecer sua glória na terra dos viventes, que representa a esfera em que nós vivemos. Enfim, o fato é que Tiro desapareceria da terra dos vivos, do palco da história, e nunca mais seria encontrada. E amanhã nós continuaremos a falar sobre Tiro. Ezequiel nos trará os detalhes de toda a glória dessa cidade antes de receber a sentença de destruição da parte de Yahvé. Ela dizia de si mesma que era a perfeição da formosura. Vale a pena conferir o antes e o depois de Tiro, no capítulo de amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.